Legal. Boa noite a todos, então, novamente. Vamos dar início, então, à nossa aula hoje sobre o caminho rumo à independência financeira, qual que é o passo a passo, quais que são os detalhes, quais são as facilidades, as dificuldades. E a gente vai abrir um bom espaço também para perguntas e respostas. Eu vou deixar o chat fechado, tá? E no final eu vou abrir para vocês poderem fazer as perguntas de vocês. Então vamos lá. Então, o que que você vai aprender hoje nessa aula? Tá? Você vai aprender o caminho rumo à independência financeira, você vai aprender um pouco mais sobre investimentos e a gente vai abrir aí um bom espaço para perguntas e respostas para que vocês possam tirar aí todas as dúvidas de vocês. Sobre tudo, sobre finanças, investimentos, dinheiro, negócios, enfim, o que vocês quiserem perguntar. Então, primeiro de tudo, a crença, né? Então, no que você precisa, no que você acredita sobre riqueza. Tá digitado errado ali, tá? Então, o que que você acredita? Por que que eu tô falando isso, tá? Porque realmente você tem que acreditar e ter uma crença positiva sobre dinheiro. Eu vejo muita gente que fala, eu quero ser rico, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, mas na verdade eles têm um grande bloqueio. Por exemplo, tem muita gente que tem aquela crença, rico é picareta, os ricos ficaram ricos passando a perna nos outros. Qualquer coisa que a pessoa vai fazer para ganhar mais dinheiro já começa, putz, será se isso aí não vai dar zebra, será se isso aí não vai dar problema? E tem isso no subconsciente e isso faz com que você fique se sabotando, tá? Faz com que você não consiga crescer na sua carreira. É, Só para confirmar, pessoal, o áudio tá legal. Por favor, digitem 10 se tiver bom aí. 10 legal, maravilha. Então, isso é fundamental, tá? Para você não se sabotar, porque senão de repente você não vai conseguir crescer na sua carreira, porque você fica se sabotando, você não vai crescer no seu negócio, você vai ficar, não, eu não vou investir porque isso aí é só para rico, ou é muito complicado, ou exatamente não, esse negócio de investir, isso aí é coisa para gente muito sofisticada, não é para mim, né? Então, todo esse tipo de crença, ele faz com que você não faça o que você tem que fazer para conquistar a independência financeira. Outro passo é você acredita em você, né? Muita gente, infelizmente, não acredita que os outros podem chegar, mas ela não, né? Você acredita que os outros podem chegar, mas você não vai conseguir. Você é muito alto, ou você é muito baixo, ou você é branco, ou você é preto, ou você é, veio de família rica, ou veio de família pobre. Enfim, você vai dar a desculpa que for para você é muito novo, ou você é muito velho, e enfim, as pessoas ficam se dando, muita gente fica se dando desculpa, então você tem que se policiar para ver se você não está se sabotando, colocando desculpa. Não, eu tô sem dinheiro, eu não vou conseguir nunca. Não, o meu patrão não me valoriza, então eu não vou conseguir juntar dinheiro. Enfim, você tem que realmente acreditar em você. E o que eu tenho visto que esse fator, por isso que eu estou falando dessa parte de crença, é muito importante porque eu tenho tido a oportunidade de conviver com várias pessoas com muito sucesso financeiro e realmente é, uma coisa muito comum entre elas é que elas acreditam nelas, elas fazem acontecer, elas encaram, vão para frente, é, e superam os desafios, não ficam se limitando porque fulano falou que isso não ia dar certo, ou que ficou falando, não, você vai fazer esse negócio, você vai perder dinheiro, você vai investir na bolsa, você vai perder dinheiro, você vai investir em forex, isso é arriscado, enfim, não, enfim, não se deixaram, não só não se auto-sabotaram, como não deixaram os outros sabotar, né? Porque as pessoas, isso é muito comum, assim, você tem aquele vizinho que ele tá ali na zona de conforto, ali não, tá conseguindo pagar as contas ali todo mês, final do mês meio apertado, às vezes falta um dinheirinho,
pede ajuda para alguém, joga alguma coisa para frente, vai tocando e, mas ele não quer sair dessa zona de conforto, fazer algo diferente para crescer. E aí, de repente, se você começa a juntar dinheiro, começa a investir, começa a crescer, daqui a pouco ele começa a mesmo que inconsciente, mesmo que ele seja seu amigo e queira seu bem, mas de repente ele começa a ficar para trás, ele começa a falar, olha, isso aí não vai dar certo, olha, isso aí vai dar zebra, olha, isso é furada. E enquanto ele está ali na zona de conforto e você está fazendo alguma coisa para mudar, né? Então, realmente saber é, como lidar com tudo isso aí, então você tem que ter realmente uma grande confiança em você, né? E é possível mesmo, tá? A gente tem visto exemplos de, enfim, diversas pessoas aí que saíram do nada e hoje chegaram muito longe, né? Seja com planejamento financeiro modesto de juntar 100, 200, juntando 100, 200, 300 reais por mês, seja a gente que conseguiu, enfim, desenvolver algum negócio, crescer, alguma coisa assim. Existem os dois casos, tá? E você, então é possível, tá? Se várias pessoas conseguiram, você também pode conseguir. A gente tem diversos exemplos no Brasil e no mundo. Então, realmente é possível, tá? Isso é um fato. A questão é, você vai fazer ou não vai, né? A questão é possível? Tá mais do que provado. Agora você vai tomar a decisão, fazer e implementar, ou você vai continuar dando desculpa de que esse mês está apertado, a economia não está bem, o PIB está crescendo muito pouco, a bolsa não está subindo, ou seja o que for, né? Então, realmente, eu sugiro que você realmente tome a decisão, caso você ainda não tenha tomado. Eu acredito que só por vocês estarem aqui, vocês já estão realmente propensos a tomar essa decisão. E eu tenho certeza que muitos aqui já tomaram e já estão a todo vapor aí rumo à independência financeira. E inclusive acredito que deva ter alguns aqui que já tenham conquistado a independência financeira, né? Então aqui, enfim, sempre é sempre bom, né? Aprender mais, saber mais e, enfim, não é porque você conquistou a independência financeira que você não tem dúvidas, perguntas, não tenha nada mais que você possa aprender. O plano, tá? O que conta é o plano e não a quantia, né? Muita gente fala, não, quando eu estiver ganhando melhor eu junto dinheiro. Agora eu ganho R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000 e não dá para juntar dinheiro, né? O que eu tenho visto é gente que ganha R$ 1.500 e consegue juntar dinheiro e gente que ganha R$ 8.000 por mês e não consegue juntar dinheiro, né? Qual que é a diferença? É o plano, né? Tem gente que ganha 1.500, mas consegue viver com 1.450 e gastar investir R$ 50 por mês. Tem gente que ganha 8.000, tem um estilo de vida muito alto, gasta os 8.000 e às vezes até mais do que isso, está sempre endividado, está com financiamento, está com, enfim, e está com as contas atrasadas e não está investindo nada, enquanto poderia tranquilamente, sei lá, viver com R$ 7.000 por mês, está investindo R$ 1.000 por mês e ficar rico daqui a uns anos, não do dia para noite, né, mas ao longo dos anos. Então, realmente, tudo é uma questão de se adaptar. Eu não prego que as pessoas devem viver na, né, ser pão duro e não gastar com nada, não é nada disso. Mas é muito melhor para você, tá? Vai sair muito mais barato você juntar, economizar um pouco, juntar agora e ter dinheiro lá na frente, do que você simplesmente não juntar. Vai sair muito mais caro para você, tá? Muito mais caro. Então você tem que fazer um plano, tá? Independente de quanto você ganha hoje, né? E esse plano pode incluir não só investir mais dinheiro, como ganhar mais dinheiro. Né? O que, que eu posso fazer para ter um aumento, para conseguir um melhor emprego, para ter um negócio em paralelo, para o meu negócio atual crescer, enfim, né? Então, seu plano está escrito, você tem que escrever, ó, eu quero juntar R$ 300 por mês a partir de dezembro ou a partir de janeiro do ano que vem, mas esse mês eu vou começar com 50, depois eu vou aumentar para 80, para 100, para 120, para 150 e até janeiro eu vou chegar nos R$ 300 por mês.
coloca a meta ali escrita e persegue a meta, né? Eu vou fazer alguma coisa para ter um aumento de salário, eu vou fazer um trabalho extra toda semana para ganhar um tanto a mais para investir. Enfim, o plano não é só quanto você vai investir, é como você vai arrumar o dinheiro para investir. Vai ser só parte do seu salário, você já consegue, ótimo. Você vai ter que fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro a mais para investir, né? E quanto de dinheiro você realmente quer ter, você quer ser realmente um milionário, não é tão difícil quanto parece, tá? É só realmente questão de colocar em prática e executar, e a coisa vai acontecendo ao longo do caminho. Eu gostaria de falar um pouco sobre um plano que eu acho muito interessante. Ele adapta, os planos sempre são adaptáveis, tá? Um plano nunca é um plano fixo para todo mundo, porque cada um tem uma característica, um perfil. Mas serve como um exemplo, e você pode pegar isso aqui e adaptar para o seu jeito e fazer da forma como você achar melhor. Mas é o plano do 70, 10, 10, 10, que seria o seguinte: 70% para os seus gastos do que você ganha, como você pega R$ 1, né? 70 centavos vai para os seus gastos, 10% vai para investir em negócios, tá? O que é negócios? Pode ser na verdade, seria como uma forma para você ganhar mais dinheiro, tá? Pode ser um negócio em paralelo ao que você tem, ou ao seu emprego, pode ser simplesmente investir num curso para você conseguir ganhar mais dinheiro no seu atual emprego, na sua área, para você aprender alguma coisa diferente, onde de repente você vai poder desenvolver um trabalho para ganhar mais. Enfim, qualquer coisa que invista, seja para montar um negócio de fato, né? Enfim, qualquer coisa que, sei lá, você vai investir de repente num curso em Facebook para você aprender a fazer marketing no Facebook, para você conseguir mais movimento para sua loja, para o seu negócio atual, enfim, por o que for, né? Investir em algo para aumentar o seu retorno. 10% para investir no mercado financeiro, né? Investir por longo prazo, acumular patrimônio, fazer esse dinheiro se multiplicar. E 10% para caridade, né? 10 centavos de R$ 1 que seja. Então, de repente você esteja hoje numa situação financeira mais apertada e talvez você tenha que fazer o plano 97111, né? Porque realmente a situação hoje talvez não esteja boa e talvez você já consiga começar com esse plano. Até tem gente que com mais, sei lá, o plano 50, 45, não dá 55, 15, 15, 15, né? Ou enfim, a forma. Ou você pode ajustar, você pode trazer 20% para mercado financeiro, 5% para negócios, 5% para caridade. Você pode seja ajudar quem não tem condições de se ajudar, né? Ou enfim, você pode manejar isso aqui da forma como você achar melhor. Mas é importante você ter um exemplo de um plano muito simples que pode te levar muito longe. Pagar as suas contas, investir para você ganhar mais no seu aprimoramento, investir por longo prazo no mercado financeiro e também nunca esquecer de ajudar quem necessita realmente de ajuda e não tem condições de ajudar. Execução, né? Começar é o passo mais importante, tá? Porque o amanhã é nunca, né? Tem gente, não, amanhã eu começo, ou amanhã aqui pode ser no sentido de mês que vem, de ano que vem, de quando eu for promovido, quando o meu negócio decolar, quando... Então esquece tudo isso, porque quem fica jogando para amanhã, para amanhã, para amanhã nunca começa, tá? Então começa hoje, faz o seu plano hoje, começa a investir hoje, tá? O que acontece quando você começa, tá? A sua autoestima e a sua empolgação começam a aumentar, né? É que nem, por exemplo, eles falam como comer uma maçã por dia faz bem para a saúde, né? E isso não significa que tudo que você tem que fazer para a saúde
seja comer uma maçã, né? Você tem que fazer exercício, você, enfim, tem que ter toda uma alimentação boa. Não basta só uma maçã por dia. Mas se você está numa situação onde você tem uma alimentação péssima, você não faz exercício, uma maçã por dia já pode ser todo um começo de uma revolução na sua alimentação. O importante é começar com alguma coisa, né? E aí você fala, não, resolvi mudar minha saúde, minha alimentação. Aí a pessoa olha assim, mas só com uma maçã por dia? Não mudou mais nada ainda? E você fala, não, você não está entendendo. Isso é só o começo. Eu comecei com uma maçã, daqui a pouco eu vou trocar isso, eu vou trocar aquilo. E cada vez você vai melhorando mais. Mesma coisa, você um dia vai subir a escada e aí você chega no último degrau, você tá ali já sem ar, né? E aí você chega, não, basta, acabou. Eu vou começar realmente a cuidar da minha saúde, a fazer exercício físico, vou comprar um livro sobre bem-estar, eu vou, enfim. Então vou começar a caminhar. Hoje eu vou caminhar só uma volta no quarteirão, daqui a pouco eu vou dar duas, e daqui a pouco eu vou caminhar não sei aonde. E quando você já vê, você já está fazendo quase meia maratona. Então o primeiro passo ele é muito importante, mesmo que ele seja muito, muito pequeno, tá? Então, realmente dê o primeiro passo, execute, coloque o plano em ação, comece a investir R$ 10 por mês, R$ 50, R$ 100, R$ 1.000, o que for viável para você, mas comece. E aí você vai aprendendo a investir, você vai começando a conviver com pessoas que também investem, você vai começar a saber de gente, trocar ideia, fazer cursos, ou seja, mesmo que o valor ainda não seja significativo, tudo isso que envolve o começar faz com que você realmente faça diferença. Isso faça diferença para você. O próximo passo é o aprendizado, né? Não adianta nada ter um idiota motivado, né? Não adianta nada e isso seria algo como assim, você tá com pressa para chegar em algum lugar, aí você entra no carro e sai correndo que nem um louco por aí. Se você não sabe o caminho, se você não tem um GPS, se você não tem uma direção, não adianta nada você pegar o carro e sair correndo por aí, né? Você só vai correr risco à toa. Então, tem que começar, mas você tem que buscar o conhecimento. Mesmo que você já comece sem conhecimento, você vai adquirindo ao longo do caminho, mas você tem que saber o que você está fazendo, né? Então, você tem que investir na sua profissão para você aprender mais, para você ser mais valorizado no seu mercado, para você ter uma situação mais estável no seu emprego, para você ser mais bem pago no seu emprego, para o seu negócio ir melhor e você ganhar mais dinheiro, para você passar num concurso público melhor, para você, enfim, ser promovido, para você ter um negócio em paralelo onde você vai ganhar bastante dinheiro, enfim, seja para o que for, o aprendizado é importante, isso tanto para você ganhar dinheiro quanto para você investir, né? Você vai começar a investir, você não sabe investir, aí daqui a pouco você vai aprender a comprar um tesouro direto, um título, você vai aprender a daqui a pouco comprar letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, coisas que a princípio pareciam muito complicadas, daqui a pouco vão ser coisas simples. Você vai aprender a montar uma carteira de ações, daqui a pouco você está fazendo trading, daqui a pouco você está investindo em forex, daqui a pouco você está atuando aí no mercado internacional, coisas que a princípio parecem muito distantes, quando você vê, você já está fazendo, e isso envolve, logicamente, conhecimento. Então, invista em você, invista sempre no seu conhecimento, porque isso é o que vale, né? No fundo, o que vale é o conhecimento, né? Se você, por exemplo, tem gente que fala assim, se você pegar o dinheiro todo do mundo, tá? Dividir igualmente pela quantidade de habitantes no planeta e distribuir igual para todo mundo, rapidinho vai estar tudo de volta no mesmo bolso, né? Tá, os ricos vão ficar tudo ricos de novo, os pobres vão ficar tudo pobres de novo. Isso com certeza seria verdade, porque realmente o que vale é o que você sabe, né? E não o que você tem. O que você tem ajuda, claro, mas o que você sabe vale muito mais do que o que você tem. Porque se você perde o que você tem, você sabe se queria de novo, né?
Então, por isso que é tão importante saber. E se você sabe, também é muito mais difícil você perder. Persistência, né? O caminho não vai ser tão fácil assim, tá? Você tem que aceitar isso. Enfim, você vai investir de repente num curso para aprimoramento profissional e de repente aquele curso vai ser, de repente não vai ser tão útil quanto você achava e você vai, digamos assim, teoricamente perder dinheiro num curso. Ou você vai começar a investir e de repente nos primeiros meses você vai perder dinheiro na bolsa ou em forex, ou seja, no que for. E seja porque, enfim, seja qual for o motivo, você não fez errado, você não entendeu o curso direito, você, enfim, aconteceu alguma coisa, mas então vai ter dificuldade, né? Ou de repente você tem um problema financeiro, está tudo indo bem aqui 3, 4 anos, você nunca imaginava que você ia ser despedido, e você é despedido e de repente outra empresa te contrata pagando R$ 2.000 a menos do que você tinha no seu outro emprego, né? Ou enfim, você achava que você ia ter uma aposentação com um funcionário público, foi lá, mudou a regra, a lei, agora a sua aposentadoria vai pagar muito menos do que previa. Tudo isso aí acontece, todos esses problemas, né? E você tem que estar preparado para isso, porque um ou outro problema vai sempre ter, não tem como passar a vida sem ter problema, né? E eu acho que um grande exemplo aí é o exemplo das formigas. Eu gosto da filosofia das formigas, que é o seguinte: primeiro de tudo, formiga nunca desiste, né? Ela tá ali fazendo o trabalho dela, né, de carregar ali, e aí você vem, bota uma barreira, bota a mão na frente, tampa o caminho dela. O que que ela faz? Ela bate, ela para, desiste, fica esperando você tirar a mão? Não. Ela tenta outro caminho, bate, volta, até dar. Ela simplesmente não para nunca, né? As formigas, elas pensam durante o verão no inverno. Então elas querem se, enfim, preparar o local onde elas vão ficar, ter ali o alimento e tudo. Ou seja, eles, enquanto a mesma coisa assim, você é novo hoje, está produzindo, seja novo, 30, 40, 50 anos, então, você produz, você ganha bem, mas você está se preparando para quando você tiver 60, 70, 80, 90, 100, né? Isso é cada vez mais comum. Então, realmente, persistir sempre e não só persistir, como, enfim, pensar lá na frente também, né? Investimentos, né? Eu vou falar resumidamente, tem outras aulas, outros cursos, enfim, sobre investimentos, mas tem para todo gosto, né? Renda fixa, aí tem tesouro direto, letra de crédito imobiliário. Você pode investir diretamente em imóveis e terrenos, pode, se você tem pouco dinheiro, pode investir através de fundos imobiliários. Você pode investir em ações, tanto com montar uma carteira quanto fazer trading. Você pode fazer trading no Forex, seja manual ou com robô. Você pode investir em ouro, prata, fazer trading em commodities e por aí vai, né? Então, tem para todos os gostos. E aí vai infinito, né? Tem gente que vai ter mais dinheiro, mais condição, vai, sei lá, apostar numa startup que pode bombar. Enfim, aí é algo já muito mais avançado, né? Mas, enfim, esses aqui são os mais simples, os mais básicos, né? Todos eles têm cada um suas vantagens e desvantagens, mas todos eles têm uma coisa em comum. O mercado financeiro em si tem uma coisa em comum, que são investimentos relativamente simples, tá? Relativamente simples. Devem ter vários alunos meus aqui, por exemplo, do curso Investidor do Sucesso em Ações. É simples, né? Não é complicado montar uma carteira de ações. Deve ter vários alunos do curso de Forex. Não é difícil. Claro, no começo, você entender ali toda a dinâmica, tem que estudar um pouquinho, mas não é difícil, né? Seja operar manualmente ou com robô. Fundo imobiliário. Não é difícil escolher um fundo imobiliário, não é difícil comprar um título de tesouro direto.
Envolve, lógico, algum conhecimento, algum estudo, mas o mercado financeiro ele é simples, né, comparado com, por exemplo, você se tornar sócio de uma startup e apostar numa empresa que pode decolar. Você tem que saber avaliar um plano de negócios, enfim, outros investimentos. Você vai construção civil, você vai construir um prédio para revender. Tudo isso pode até dar mais dinheiro, mas envolve realmente tempo e muito dinheiro. E o mercado financeiro envolve relativamente pouco tempo e pouco dinheiro, tá? Renda fixa, tesouro direto, você pode começar com aproximadamente R$ 100, fundo imobiliário R$ 100, ações R$ 400, Forex US$ 250, ou seja, quase R$ 600, commodities um pouquinho mais, mas também na faixa aí de $1.000, $2.000. Então, ou seja, não é tanto dinheiro, dá para começar com pouco. Você pode, como eu falei, o importante é começar, o importante é ir aplicando, vendo na prática como é que funciona, mesmo que ainda com pouco dinheiro. Para quem já tem bastante dinheiro, não precisa começar com todo o seu dinheiro. Você pode começar botando pouquinho enquanto você vai adquirindo experiência para você se sentir seguro para colocar mais dinheiro mais para frente. Então, realmente, o mercado financeiro é realmente muito simples. Você faz um curso de 4, 5, 6, 7 horas e você aprende praticamente tudo que você precisa saber. É impressionante, né, como é rápido. Você pode fazer um curso essa semana e semana que vem começar a investir já de maneira eficiente. Tudo bem que você vai melhorar, você vai adquirir experiência, você vai se aprender mais, mas você já tem condições de começar muito rápido. E é uma das grandes vantagens do mercado financeiro, duas grandes vantagens: poder começar com pouco dinheiro e realmente ser relativamente fácil de se investir. Tem que ter conhecimento, tem que ter método, mas é relativamente fácil de aprender. Eu queria falar um pouquinho. Eu acredito que deva ter muitos pais e mães aqui na nosso auditório virtual, nossa sala hoje. E apenas algumas poucas dicas, tá? Primeira delas, ensine as crianças, aqui falando sobre educação financeira, ensine a criança a merecer, tá? Desde cedo. Então, não é eu quero R$ 10, é como eu consigo R$ 10. Essa tem que ser a pergunta. Então, de repente, se você falar para seu filho, para sua filha, se você arrumar o quarto, arrumar sua roupa, sua cama, eu te dou os R$ 10 para você, enfim, comprar não sei, o brinquedo que você quer comprar. Se para um adolescente, né, sei lá, se você for lá e lavar o carro, eu te dou isso aqui, essa viagem que você quer, esse negócio que você quer. Então, ou seja, o importante é que eles aprenderem desde cedo que eles têm que fazer alguma coisa para merecer o retorno, tá? Tem muita gente que fica sentado esperando, o meu patrão devia me pagar mais, mas não se mexe para fazer um trabalho mais bem feito, para se qualificar, para, enfim. O Bolsa Família está aí como um exemplo, né? O cara não quer trabalhar e quer ficar ganhando dinheiro à custa de quem trabalha e paga imposto. Então, realmente a pessoa tem que desde cedo, né, aprender a merecer ter o retorno que ela quer, né? Ela tem que fazer alguma coisa para merecer esse retorno, né? Mostre para ela porque ela não pode gastar o real inteiro, né? Naquele exemplo que eu dei do plano de 70 centavos, 10, 10 e 10. Criança é muito visual, né? E aí quando você dá um dinheiro para eles, você tem que explicar que eles não podem gastar tudo, que eles podem gastar 70, 80%, mas que o resto eles têm que investir. E eles vão perguntar por quê, né? E aí você dá uma volta de carro com eles, você passa em frente à favela e você mostra, tá vendo aquelas pessoas? Elas gastam o real inteiro que elas ganham. E aí depois você vai lá num bairro nobre, onde está cheio de casa bonita, um prédio à beira-mar, enfim. E você vai estar vendo essas pessoas, elas não gastam tudo que elas ganham. Elas gastam só 80 centavos de R$ 1.
E isso com certeza vai impactar elas e vai marcar no sentido de que, poxa, eu quero viver numa casa assim, num prédio assim, num lugar bonito assim, e não num lugar feio, num lugar apertado, num lugar pequeno, enfim, nada contra, tá? Nenhum tipo de preconceito, mas se você mostrar isso para elas e falar isso, com certeza ela vai falar assim, não, então acho que eu vou gastar 80 centavos, porque quando eu crescer eu quero morar nessa casa, né, nesse prédio, nesse lugar. E isso marca, e às vezes uma lição dessa faz com que eles vão ter uma facilidade financeira pro resto da vida. Né? E sempre ensine eles a ter uma conta de investimento e não poupança. Tá? É, a, não ensine eles a guardar dinheiro, ensine eles a investir dinheiro. Isso pode parecer que é só uma palavra, né? Mas não é só guardar, é investir, é fazer esse dinheiro ter um bom retorno. Esse que é o caminho. Só essas considerações que eu tinha em relação a quem tem filhos. Então, vamos às perguntas e respostas, tá? Vocês podem postar aí no chat que eu consigo ver aqui as perguntas de vocês. E, por favor, fique à vontade para perguntar sobre finanças, sobre educação financeira, sobre investimentos, sobre os cursos, sobre o que vocês quiserem. Por favor, fique à vontade. Esse é um espaço que eu abri hoje, como eu falei, para uma aula curta. E realmente a intenção é tirar as dúvidas de vocês. Então, vamos lá, por favor, fiquem à vontade para postar a pergunta de vocês sobre qualquer coisa aí no chat. O Davi pergunta: é possível com 5 mil reais montar uma carteira de ações? É, é possível, tá? Eu acho o ideal a partir de 10 mil reais, tá? Mas dentro do próprio curso Investidor do Sucesso eu ensino maneiras através de ETFs de você investir a partir de R$ 400 enquanto você não tem os 10 mil para montar a carteira, tá? Porque daí envolve custo de corretagem e tudo, se for menos de 10 mil, às vezes acaba você tendo que diversificar pouco, ou seja, ter poucas ações, é bom ter pelo menos 4, 5, e a corretagem também acaba comendo uma boa parte do seu lucro. Com mais dinheiro, a corretagem acaba passando batido, né? Não impacta o seu ganho. O Jacques pergunta: é verdade que eu preciso de R$ 1.000 para começar? Para começar no que, tá? Como eu falei ali, a maior parte dos investimentos, renda fixa e fundo imobiliário R$ 100, bolsa 400, forex US$ 250, né? Ou seja, você pode começar com menos de R$ 1.000. O Agnaldo pergunta: qual a melhor corretora aqui em São Paulo? Na verdade, não existe a melhor, tá? Uma assim que seja a melhor. Tem corretoras mais baratas, como a Mirai Asset. Tem corretoras com atendimento, home broker melhor, como a Rico. São duas corretoras que eu gosto, por exemplo, mas tem outras boas também. O Vitor Thiago Camargo pergunta: eu gostaria de saber o que compõe o curso O Investidor de Sucesso. Ele basicamente é um curso de ações, ou seja, ensina como investir em ações, como montar uma carteira de ações e como investir em ETFs se você ainda não tem os R$ 10.000 para montar uma carteira de ações, como que você faz essa transição. Ensina, né, o que é a bolsa, o que é uma ação, o que são uma ordem de stop, como, enfim, toda a parte do conceito de como funciona o investimento em ações por longo prazo, o que acontece, o que influencia o preço das ações, ou seja, envolve não só o método em si de como selecionar as ações, quais ações comprar e vender, em que momento exatamente, mas também toda a base para você aprender a investir no mercado de ações, né? E aí tem os bônus, que é um curso sobre independência financeira, um curso sobre renda fixa, tá? Isso é o que compõe o curso Investidor de Sucesso. O bebê pergunta: qual o melhor investimento pensando nos filhos para um prazo mínimo de 15 anos, tá? Na verdade, o melhor é sempre diversificar, tá?
Se você é mais conservador, você pode ter uma maior quantia no Tesouro Direto e fundos imobiliários, por exemplo, e uma menor quantia em ações ou Forex. Se você já é um pouco mais arrojado, você pode fazer um meio a meio ou até um pouco mais. Como você tem um prazo de 15 anos, investir em renda variável se torna mais seguro, porque você comprar ações e elas não, sabendo selecionar as ações, elas não subirem durante 15 anos é praticamente impossível, né? Por mais que haja crise e tudo no longo prazo, o mercado de ações, se você é sócio de boas empresas, sempre tende a subir. Mesma coisa, se você investe em Forex e você aprende a investir bem, a tendência é que com 15 anos, mesmo que você tenha uma perda temporária, você recupere, ganhe e tenha bons lucros no final. Então, no prazo de 15 anos, eu recomendaria pelo menos 50% em renda variável e de repente 25% em tesouro direto e 25% em fundo imobiliário, tá? Fabrício, eu tenho uma carteira no Itaú corretora, tem alguma diferença para outra? Sim, normalmente as corretoras de banco são muito caras e muito ruins, tá? Sugiro que você abra conta em outra corretora que você vai pagar menos corretagem e é melhor ainda, o home broker, tudo mais. Por exemplo, a Rico é uma excelente corretora. O Alisson fala, Marcelo, atualmente eu invisto em ações, FI, fundos, mini índice, mas gostaria de saber mais informações sobre Forex. Forex é um mercado que eu sou apaixonado por Forex, né? É um mercado muito dinâmico, muito bom para trading, tá? Não é um mercado para buy and hold, para se tornar comprar moeda por longo prazo, não. É para fazer trade, operações de curto prazo. E ele te dá alavancagem, ele é muito dinâmico, muito fácil de operar, fácil no sentido da plataforma, das ordens de compra, de venda, e realmente muito bom para se operar. Eu atualmente opero mais com robôs, né? Ou seja, eu não estou diretamente envolvido. A gente bota um robô no servidor, ele fica operando automaticamente, baseado numa estratégia estatisticamente comprovada. Então, realmente é uma excelente. Eu tenho obtido excelentes retornos com Forex, diversos alunos também. Então, eu acho realmente que é uma forma muito interessante de se investir, que com certeza vale a pena se pensar como uma das formas de investimento, ainda mais você que já tem experiência e que já investe bem em renda variável. O Alberto pergunta como é o curso, ele não fala se é o de ações ou de Forex, mas enfim, todos os cursos do Investidor do Sucesso são cursos online, tá? Você compra, você já recebe imediatamente após a aprovação do pagamento a senha, você acessa uma área de membros e tá lá tá a gravação dos vídeos, tá? E a gente de tempos em tempos faz aulas para tirar dúvidas ao vivo, tem o grupo no Facebook para interagir com os alunos e tirar as dúvidas, tá? É assim que é estruturado os cursos. Em breve, tá, gente? Eu estou pensando, não sei se por final desse ano ou pro começo do ano que vem, fazer também eventos presenciais só para alunos, tá? Fazer, digamos, não é curso presencial, né? É evento com mais conhecimento somente para alunos, e só quem vai poder comprar o ingresso vão ser quem já é aluno dos cursos. Vai ser o ingresso mais a preço de custo mesmo do hotel, do espaço, não vai ser um curso caro, tá? A Etelvina pergunta quais sites jornais você acompanha para aplicações no mercado, em Forex. Eu não acompanho jornal nenhum, tá? É uma das coisas que eu ensino no curso, a gente investe baseado em estatística e não em análise ou reportagens, tá? Então, eu simplesmente não olho jornal, não tenho a menor noção do que está acontecendo em relação às notícias de jornal em relação ao mercado. O Robson já tem um dinheiro aplicado no BB a 0,7. Posso chegar a 1,5 com essa sua proposta? Provavelmente você está falando de porcentagem, né? Sim, é plenamente possível chegar a uma média ao longo dos anos de 1,5 até às vezes 1,75, 2% ao mês.
tá? Dependendo se você for um pouquinho mais arrojado nos seus investimentos. Então, é possível sim, tá? Plenamente possível. O Haroldo, aplicação hoje em CDB seria um bom investimento? É uma forma de renda fixa se você conseguir um CDB que pague aí aproximadamente 100% do CDI, 100, 102, 104%, é sim um bom investimento de renda fixa. O Eduardo perguntou, hoje com juro alto vale a pena investir em fundo imobiliário? Eu acho que sim. Tá claro que a gente não vive o melhor momento da história para se investir em fundo imobiliário, né? Mas eles caíram muito de preço com a alta dos juros e tem muitos fundos imobiliários baratos, ou seja, imóveis que caíram de preço que você pode comprar barato, que pagam bons aluguéis. E o interessante do fundo imobiliário é que rende aluguel e quando você compra a um bom preço, a uma boa cota, ele rende um bom aluguel, 0,7, 0,8% ao mês líquido já livre de imposto de renda. Isso é muito alto, muito bom, sem burocracia, sem incomodação, sem papelada. Eu gosto muito de fundo imobiliário. Acho que vale a pena sim, tá? O Marco Vieira pergunta, na sua opinião, por onde deveríamos concentrar o foco e investimentos, principalmente para quem tem pouco tempo disponível, ações ou forex? Olha, eu acho ideal sempre investir nos dois, tá? É, em termos de tempo, não é problema, tá? Porque, por exemplo, no curso de ações eu ensino como acompanhando uma vez por mês, tirando 1, 2 horas por mês, você, você acompanhar a sua carteira. Ou seja, você precisa de muito pouco tempo uma vez por mês. Forex hoje é tudo com robô, né? Você configura o robô lá no servidor, ele fica lá operando sozinho. Você só dá uma olhada de vez em quando para ver como é que tá. Você pode fazer isso do celular. Então, os dois não tem problema com tempo, tá? A questão é só aprender, começa por um, de repente por algum motivo você tenha mais afinidade por ações ou por Forex, e depois aprende um, começa com um, depois vai para outro, né? Para você aprender a investir de forma diferente, aprender a diversificar. E aí é uma questão de afinidade, realmente, interesse, assim, preferir começar por um ou por outro, tá? Mas em termos de tempo, nenhum dos dois é problema. O Adilson pergunta, depois de me cadastrar na corretora, já posso comprar ações? Sim, é só você enviar o dinheiro da sua conta no banco para sua conta na corretora. Caindo o dinheiro lá, você já pode comprar. O Claudio pergunta, no seu curso sobre Forex, aprende a trabalhar com eToro? Não, tá? Porque não é uma corretora que eu recomendo, que eu acho interessante nem confiável. E dentro do curso eu ensino sobre tudo isso. Até em vídeos gratuitos sobre corretoras confiáveis e tudo mais. Então não trabalho corretora. O Celso, Marcelo, qual é o melhor investimento hoje? É uma pergunta boa, mas que não tem uma resposta certa, tá? Porque não tem um único investimento melhor, tá? Porque se você pegar de todos, qual tem o maior potencial de retorno é o mercado de Forex, tá? Porque ele pode te dar alavancagem. Mas nem todo mundo tem, digamos assim, estômago para ter muito dinheiro em Forex. Porque, enfim, é trading, tem oscilações e tudo mais, nem todo mundo está emocionalmente preparado para investir, por exemplo, 50% ou 70% do seu capital em Forex. Então, por mais que seja o mercado que tem o maior potencial de retorno, não necessariamente ele é o melhor, né? Porque pode ser o melhor para um, não ser o melhor para outro, né? Por isso que eu acho que o ideal é sempre a mescla, juntar. Eu gosto de juntar os quatro, né? Renda fixa, fundo imobiliário, ações e forex, tá?
O Antônio de Pado pergunta, com ações é possível ganhar por mês e por ano? Não, tá? Renda variável, como já diz o nome, é variável, né? Ele não dá uma renda fixa, né? É 2% ao mês. Todo mês dá 2%, né? Você bota 100 mil, tira 2 mil por mês. Não é assim, tá? Vai ter ano positivo, que você vai fazer 80%, ou seja, você vai botar 100 mil, você vai terminar o ano com 180 mil. Mas vai ter ano negativo, que você vai perder 15%, você vai começar com 100 mil, vai terminar o ano com 85. Entendeu? Então, por isso que ele é para o longo prazo. No longo prazo, na média, tende a ter um excelente retorno. Mas ele não é por mês e por ano, tem que ser por longo prazo. Tá, longo prazo eu digo pelo menos 3 a 5 anos, eu acho que pelo menos 5 anos, né? O Márcio pergunta, investindo R$ 400, qual seria o retorno em 6 meses? É da mesma forma que eu respondo, não tenho a menor noção porque não é certo, entendeu? Se você monta uma carteira de ações, pode ser que tenha uma queda na bolsa e que 6 meses você esteja com 10% de prejuízo, entendeu? Agora pode ser que tenha uma alta boa e você esteja com 30% de lucro em 6 meses. No curto prazo realmente é imprevisível. Márcio, e se a economia encaminhar para uma situação como ocorre atualmente na Venezuela e Argentina? Realmente eu espero que isso não aconteça. Eu espero que o atual governo caia fora, perca as eleições, porque acho que vai diminuir bastante a chance disso acontecer. Mas enfim, se a situação hoje eu não vejo motivo, mesmo com o atual governo, tá? Mesmo que o atual governo ganhe as eleições, eu não vejo motivo para o Brasil virar uma Venezuela ou uma Argentina, tá? Mas caso futuramente aconteça, né? Acho que ainda tem bastante tempo para consertar a situação do Brasil, ele não está tão mal assim. Aí a gente vai ter que focar mais em investir no exterior, não tem jeito, né? Aí não só em Forex já é no exterior, né? Mas também procurar títulos de renda fixa, ações, tudo no exterior, para, enfim, países que não estejam em crise, que não estejam com problema, né? Mas realmente, sinceramente, eu acho que independente de qualquer coisa, eu acho que isso não vai ser necessário. E se acontecer muito mais para frente, a gente tem condições de até lá é, ajustar os nossos investimentos. Então você não precisa ter medo, por exemplo, de investir na bolsa agora, porque o Brasil pode virar uma Venezuela Argentina, isso não acontece do dia para a noite. Então se chegar a 5, 10 anos a gente achar que está encaminhando para uma situação dessa, a gente pensa numa coisa diferente. Mas se você é sócio de boas empresas, provavelmente você não vai estar no prejuízo, tá? Já Cabral, qual corretora você usa? Eu uso a Direct Invest, que agora comprou a Rico, mas o que vai estar valendo é Rico, então atualmente eu uso a Rico. A Isaura pergunta onde e como posso fazer um curso para investir na bolsa. Se você nunca recebeu por e-mail, tá, sobre o meu curso Investidor de Sucesso, é só você acessar o investidordesucesso.com. Vai pedir o seu e-mail, você se cadastra, você vai ver um vídeo e no final do vídeo vai ter o link de compra do curso. Fabrício, gostaria de investir em tesouro direto, você poderia me dar dicas? Sim, é bem simples. Pega um título, né? Eu espero que você já tenha assim, uma noção do que seja o tesouro direto. Eu gosto de título pós-fixado. Se você não vai precisar do dinheiro, compra um título aí mais para frente, com vencimento mais para frente, pós-fixado, para garantir em relação a caso haja uma inflação muito grande, você está coberto, né? Está garantido. E pronto, é basicamente isso. Luciano, investir em startup é interessante. Eu não entendo, tá? Eu citei como exemplo, porque
porque é algo, digamos assim, mais complexo, para ter um exemplo de alguma coisa mais complexa. Eu acho que qualquer coisa que você sabe investir muito bem é interessante. Então, com certeza tem muita gente ganhando dinheiro com startup, mas é algo que você tem que estar completamente por dentro, você tem que ser um especialista. Como eu falei, não é algo como o mercado financeiro que é relativamente simples, que você tem condições de fazer um curso e sair investindo. É algo que envolve muito dinheiro, você não vai conseguir investir, sei lá, provavelmente com menos de 100 mil, 500 mil, 1 milhão, né? Então, pode ser interessante, mas não é algo assim tão palpável para a maioria das pessoas. Marcão Itaperuna, grande Itaperuna. Tenho 2.300 por mês para investir. Como diversifico isso? Eu gosto muito de renda fixa, fundo imobiliário, ações e forex. Pode botar para 25% em cada um. Eu gosto desse modelo. O Ayrton pergunta quando começa o próximo curso de Forex. Provavelmente a gente vai abrir uma turma no dia 21 desse mês, tá? O Marco Sá, para uma pessoa completamente leiga, seria o início do processo? Isso vai ser abordado no curso, sim, tá? O curso, todos os cursos, tá? Seja ações, fundo imobiliário, Forex, eles abordam tudo desde o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, o que é uma negociação em moeda. Eles abordam para a pessoa totalmente leiga que chegou lá sem saber nada, tá? Não são cursos avançados. Eles vão até o avançado, mas eles começam bem do beabá do básico. Muita gente perguntando o Fernando pergunta como que eu faço para adquirir o curso de Forex. Eu vou abrir uma turma, tá? No dia 21. A gente vai fazer um webinar, uma aula tipo essa para lançar uma nova turma. Aí o Ivaldo também pergunta e dentro da aula eu explico como escolher uma corretora, como que funciona e tudo mais. Legal, Robson, meu objetivo não é economizar, já estou na fase do retorno. Legal, parabéns, Robson, já significa que ele já está economizando e já está investindo. Como faço para ter pelo menos 1,5% ao mês? Agora é a questão de aprender, né? É a questão do aprendizado. Aprender a investir, seja em ações, seja em Forex, fundo imobiliário. Você realmente aprender sobre esses investimentos para que você consiga obter esse retorno que você quer de 1,5%, que é realmente algo bem viável, bem possível, tá? O Rosivaldo pergunta qual o site do Investidor de Sucesso. É só acessar oinvestidordesucesso.com, só .com. Lá você vai ter o vídeo e depois acessa o link de compra do curso, tá? A Rimaria pergunta, né? Ela investiu 3 mil reais na bolsa, perdeu 300 reais em apostas que ela fez por conta própria. Depois eu vi o meu curso de FIs e de bolsa e aprendeu a investir com método e levou 6 meses para recuperar esse dinheiro perdido. Isso é normal? Perfeitamente normal, né? Veja que você perdeu aí 10% do seu capital e você recuperou usando o método em os 10% em 6 meses, né? Se você dividir aí, vai dar aí, arredondando, vai aí na faixa de praticamente 1,5% ao mês.
o que é um bom retorno, né? Embora seja possível talvez você consiga mais no longo prazo, mas é um bom retorno, é normal, tá? Normal, parabéns pelo resultado e pela iniciativa em investir em conhecimento, né? Tiago Brito, qual o melhor curso para iniciar no Forex ou tem que ser o curso completo? Na verdade, o bom já é o curso completo, né? O curso, por exemplo, que eu ofereço é completo. Ele vai desde o que é Forex, como que funciona a negociação, até realmente o método de como se investir, inclusive com o robô de como investir. Então, porque só aprender o que é não resolve, né? É o primeiro passo, mas você tem que aprender como investir de fato, tá? Por isso que é bom um curso completo, né? O Diego pergunta, Marcelo, as empresas de energia elétrica são as melhores para comprar os papéis? É, tem boas opções dentro do setor de energia, mas sempre tem que diversificar e sempre tem que ter um método, critério para comprar e vender ação. Tá? É isso que eu ensino no curso. Mas a dica fica, não compre ações aleatoriamente. Tá? Assim, vou comprar essa de energia sem um critério. Você tem que ter um critério, que é, enfim, a empresa tem lucro ou não tem, tem bom resultado ou não tem. Você tem que definir ou algum critério que diga isso para você, alguma análise que diga isso para você. Você não pode simplesmente comprar aleatoriamente, tá? Tem que ter um padrão para comprar, um critério. O Dexon tem 80 mil reais investido em CDB. Como sou iniciante com pouco conhecimento em investimentos, gostaria de saber se retirar esse dinheiro e aplicar no Tesouro Direto seria uma melhor opção. De um modo geral, sim, tá? Você, de um modo geral, no Tesouro Direto vai conseguir um retorno um pouco melhor que o CDB. Então, no caso, eu acho que se você quer investir em renda fixa esse dinheiro, eu acho que vale a pena sim. Tá? Tirar do CDB e botar no Tesouro Direto. Não é uma diferença muito grande, mas você consegue um retorno melhor. O Rogério, com cerca de 100 mil, qual o melhor investimento? Como eu já falei em alguns outros casos, o melhor é diversificar, né, de acordo com o seu perfil. Eu gosto muito de dividir mais ou menos igualmente entre renda fixa, né, tesouro direto, fundo imobiliário, carteira de ações e trading forex. Mas você pode escolher só 3 dos 4, 2 dos 4, ou colocar uma porcentagem diferente. Mas eu acho que não existe um único melhor investimento. O Antônio Prado pergunta o que é Forex. Forex é o mercado de câmbio, tá? Como comprar e vender, negociar euro, dólar, libra, dólar australiano, canadense e moedas, tá? O Adriano, você consegue criar uma renda fixa com ações? Com 10 mil, qual seria a média mensal? Como eu falei, as ações, a renda variável de modo geral, não oferece só a única exceção para isso é o fundo imobiliário, né? Que paga um aluguel, não é 100% fixo, mas é bem na média, né? E então, por exemplo, 10 mil você consegue, sei lá, por exemplo, 0,8% líquido, né? Então você vai conseguir aí um, um retorno mais ou menos, né? Fixo de 0,8 aí. Então, isso em fundo imobiliário, né? Agora, realmente, em ações, se você tem um capital maior, por exemplo, para quem já está conquistando independência financeira, o que, que se pode fazer? Por exemplo, você acumulando total, sei lá, por exemplo, 1 milhão de reais, tá? Você tem, não, nunca vai ser assim redondo, só para ficar um exemplo fácil, né?
25% em cada, né? 250 mil em tesouro direto, 25 mil por cento, 25, 250 mil em fundo imobiliário, 250 mil em ações, 250 mil em forex. E aí você vai fazer como? Você vai fazer anualmente, tá? Você vai vender parte das suas ações para você, por exemplo, ter um rendimento médio anual aí de 20% ao ano. Aí você vai lá, pega mais ou menos, sei lá, uns 15% do seu dinheiro, que você tem ações, 250 mil, né? Aí, por exemplo, você pega 15%, dá 37.500. Você saca no começo do ano e deixa o dinheiro rendendo ao longo do ano para você recuperar esse dinheiro. E aí você pega 37.500, divide por 12, dá 3.125 reais por mês, que digamos assim seria o seu salário, né? Mesma coisa você faz assim com os outros. Então, você, por exemplo, vai ter um salário, sei lá, aí de 12 mil, né? Assim que se faz, mas para quem já conquistou a independência financeira já tem um bom dinheiro acumulado, né? Não sempre, simplesmente quem quer botar 10 mil já tem uma renda mensal. O Ivan Lucas, o home broker, a Caixa Econômica Federal, a corretagem mais em conta, eu não sei exatamente, tá? Não conheço o home broker deles. O Reginaldo, como eu devo começar? Quem devo procurar para investir em ações, bolsa ou renda fixa? Como eu falei, você pode acessar o investidordesucesso.com. Se cadastrar o seu e-mail, você vai ver um vídeo e vai ter o link, por exemplo, para a compra do meu curso, que tem tanto de ações quanto tem um bônus de renda fixa. Para a bolsa de valores, eu acho que esse seria um dos caminhos, tá? O Rudinei Antunes, eu tenho R$ 2.100 investido em renda fixa, CDB é uma taxa de 0,76 ao mês. Isso é boa rentabilidade, eu poderia ganhar um pouco mais nessa mesma linha de CDB de outros bancos, né? Talvez um pré-fixado. É mais ou menos nessa faixa, tá? O que paga, tá? De repente um banco menor, alguma coisa você consegue um CDB que pague um pouquinho mais, dependendo do seu banco te ofereça alguma coisa um pouco melhor. Mas a média é mais ou menos isso aí. Você pode conseguir um pouquinho mais, mas não tem muito milagre, né? O Alisson, branco só serve para emprestar dinheiro. É realmente para investimento, normalmente não é muito interessante. O Vitor pergunta, independente do preço, você recomenda iniciar pelo curso O Investidor do Sucesso ou pelo curso de Forex? Depende muito do perfil, né? No Investidor do Sucesso você vai aprender sobre ações e sobre renda fixa, né? E no curso de Forex sobre trading. Trading seria um pouquinho mais. O curso Investidor do Sucesso não é pré-requisito para o curso de Forex, tá? Mas ele é um curso um pouquinho mais complexo, digamos assim. Ele é simples, né? Ainda mais que hoje se opera com robô. Mas é muito do perfil, né? Mas digamos assim, bolsa é muito, muito simples mesmo, né? E isso é de perfil, tá? Por qual começar. Se você é leigo, de repente você quer começar algo mais simples, comece pelo investidor de sucesso. De repente você pensa no curso de Forex um pouquinho mais para frente. O Paulo Salles fala, para operar Forex você faz depósito via cartão e para resgatar como que é? Para resgatar até o valor que você depositou, você pode se tornar no cartão. Mais do que isso, você tem via transferência bancária, ou você pode sacar tudo de uma vez por transferência bancária. Eles transferem para sua conta aqui no Brasil sem problema. Gabriel, legal, tenho 17 anos, minha mãe está disposta a me disponibilizar R$ 500 por mês para minha independência financeira.
e caso apresente sucesso, aumentar o valor, porém eu não sei por onde começar. Legal, muito bacana, parabéns para sua mãe que já está tendo a visão de investir em você. Eu sugiro de repente começar com o curso O Investidor de Sucesso, é só acessar oinvestidordesucesso.com e com seus R$ 297 você não só vai aprender a investir em ações, como vai ter toda a base de educação financeira e de renda fixa, né, para você começar. Acho que pode ser um bom começo. O Edilson, entre a Mirayastra e a Rico, qual que é a melhor? Tá? A melhor é a Rico, tá? A Mirayastra é mais barata. A Rico, em termos de um home broker melhor, um atendimento melhor, a Rico é melhor que a Mirayastra, tá? Isso do Ori Edson pergunta se é rico.com.vc, isso mesmo. O Agnaldo pergunta, iniciando uma carteira de 20 mil, um investimento de 20 mil, e depositando 500 mensalmente, quanto tempo teria independência financeira? Aí tem que, eu vou dar um link para vocês, quem sabe eu até envio amanhã junto com a gravação, vocês fiquem no olho no e-mail de vocês. Se eu não mandar para vocês, até me mandam um e-mail lembrando. Eu tenho uma planilha onde eu ensino como fazer o planejamento financeiro, como colocar, eu tenho 20 mil para investir, 500 mensais, e aí, deixa eu até botar o link aqui para vocês, espera aí. Ver se eu tenho aqui. Vou puxar aqui no meu canal do YouTube, só um minutinho. Se eu não me engano, nesse link aqui do YouTube tem o link para baixar a planilha do Excel para você calcular isso aí. Depende do quanto que você quer ter, tá? Você coloca lá os 20 mil inicial, os 500 mensal, por exemplo, a rentabilidade média, sei lá, é de 1,5% ao mês. E aí você vê quanto que você quer juntar, quanto tempo leva. Para juntar é 1 milhão, é 2 milhões, é 3 milhões. Quanto tempo você tem. E aí você faz o cálculo e aí você chega à conclusão de quando que você vai ter condições de conquistar a independência financeira. Volta a pergunta entre Forex e Bolsa, qual que é a melhor para começar a rentabilizar o capital? Como eu falei, né? Não tem um especificamente é melhor, né? Tem gente que não tem, digamos assim, estômago para trading, outros já amam acompanhar o mercado. Enfim, o ideal mesmo é investir nos dois, né? Mas para começar, aí depende do perfil. Vai ter gente que vai preferir ter uma carteira e tudo mais, tem gente que vai preferir realmente trading, jogo rápido e tudo mais, tá? Não tem assim uma resposta definida. O Márcio Souza pergunta: feito o investimento inicial, independentemente do valor, há algum risco de perdermos os valores ou é possível recuperá-lo em algum momento? Né? O que você tem de perda? Você comprou uma ação e uma ação desvalorizou, ou você está fazendo trade em Forex, você teve algumas ordens estopadas, né, que a gente chama, ou seja, todas as ordens elas têm, por exemplo, arrisca 1% por operação. Errou 5 operações seguidas, você perdeu 5% do seu capital.
você vai recuperar com a sua ação revalorizando, ou você trocando por uma outra ação que vai valorizar, ou as suas ordens dando certo no mercado de Forex enfim, você vai lá, acerta duas ordens seguidas que dá 5%, 10% de lucro e você recupera e entra no lucro. É assim que funciona entre ganhos e perdas. A ideia é sempre ter mais ganho do que perda, né? Mas é assim que funciona. O Shaya pergunta se também existe esse robô para operação na bolsa. Não, tá? Porque realmente está começando a chegar os robôs para a bolsa aqui no Brasil, mas como o mercado de Forex lá fora é muito, muito mais avançado, a plataforma é muito melhor, enfim, tem muito mais liquidez e tudo mais. Eu vou até, para quem quiser, depois eu vou passar o link para vocês, eu vou dar uma palestra, vai ser um congresso online, um congresso bem bacana, um congresso de finanças, e, e aí eu vou falar bastante sobre robô. O Marcos Gonzaga, no curso de Forex, o aluno aprende a operar com o robô. Exatamente, você aprende a como configurar o robô da forma de acordo com o seu perfil, arriscando mais, arriscando menos, e, e como configurar e aí ele opera sozinho. O Luciano pergunta: a XP é uma boa corretora no Rio de Janeiro? Sim, é uma boa corretora. O Marcos Vinhal, no curso de Forex eu tenho que ter uma máquina rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou contrata um serviço para isso? Contrata um serviço, tá? Até atualmente a Amazon está com uma promoção que eles estão dando 12 meses gratuitos de servidor. E você pode cancelar antes do 13º mês, que seria o primeiro pago. Então, atualmente dá até para fazer isso sem custo nenhum. Ou tem outras opções pagas, baratas também, mas fica no servidor, para você não ter que ficar com o computador ligado, não ter problema de cair a internet, tudo isso. O Elias, dentro do curso, além da análise técnica, é orientado também como desenvolver o robô, dicas de plataforma, corretora, sim, tudo é explicado. Tá? Como desenvolver um robô do zero, não, porque daí seria um curso de um ano, né? Ou mais, que é algo mais complexo. Mas como usar o robô, como funciona a estratégia, dicas das plataformas, como emitir a ordem de corretora, tudo, tudo exatamente, tá? O Shaya, existe algum software para parametrizar compra e venda de ações? É, eu gosto muito em termos de compra e venda de ações, porque para trading, tudo bem, dá para fazer trade legal em ações também, mas eu particularmente tenho feito mais em Forex, né? Em, na bolsa eu tenho ficado mais na parte de carteira mesmo, né? Se tornar sócio de empresas e tudo mais. Mas vamos ver, de repente eu até faça alguma parceria com alguém. Tem muita gente que tem interesse em operações, né? E alguém que seja realmente muito bom nisso para montar um curso, ensinar vocês alguma coisa assim, alguém de confiança. Porque tem muita gente com interesse nisso, né? O Tarso pergunta, né, sobre a abertura da turma de Forex. Vai ocorrer dia 21, tá, desse mês. Abertura da quinta turma de Forex. Legal, o Igor, comprei o curso de ações e estou comprando R$ 400 de ações no período de 4 meses, tenho um retorno bom. Legal, parabéns, Igor, pela iniciativa, por ter começado aquilo que eu falei, começar, colocar em prática. Que bom que você está tendo um bom retorno, mas mesmo que você estivesse tendo de repente um retorno negativo, pegar um momento de queda, alguma coisa, você estaria de parabéns de qualquer forma, porque começar é mais importante que o retorno inicial. Mas claro que você já começando com 4 meses de retorno, melhor ainda, muito bom, parabéns.
Maurício, você falou em acompanhar somente as estatísticas. Onde estariam essas fontes? É, quando eu falo de estatística, na verdade, eu falo em relação a trading, né? Por exemplo, usar uma estratégia, por exemplo, o robô que eu desenvolvi, que eu utilizo, é, ele tem, eu mostro lá no curso e você pode baixar e fazer o teste no seu próprio computador. 14 anos de teste, ou seja, ele pega o gráfico e roda durante 14 anos para você ver o desempenho dele operação por operação. E isso mostra que é estatisticamente comprovado, ou seja, que ele funcionou nos últimos 14 anos. E se ele funcionou nos últimos 14 anos, as chances são muito grandes que ele vai continuar funcionando, né? E isso que eu falo estatisticamente comprovado, né? Em breve também eu pretendo lançar um curso, mês que vem já, de também como utilizar robôs comerciais, né? Tem diversos robôs de Forex por aí, como analisar a estatística deles para ver quais são os melhores. O Marcão, tenho 2.300 por mês, diversifico isso? Sim, Marcão, acho que você deve diversificar. Eu gosto, como eu falei, dos quatro, né? 25% em renda fixa, fundo imobiliário, ações e Forex. Mas você pode fazer de acordo com o seu perfil, como você achar melhor. O Leandro pergunta qual corretora de Forex você indica, né? Depois se você postar, calma aí, eu vou botar um link para você aqui já, onde eu falo disso no YouTube. Aqui, vou postar aqui um vídeo onde eu falo sobre isso, tem link e tudo mais. O Francisco, onde é que eu vejo o lucro das ações, né? Você pode ter um site fundamentos com u, tá? .com.br. Tem o Guia Invest. Guia Invest é muito bom, tá? guiainvest.com.br, gratuito, você vai ter essas informações. Fala, pergunta se no curso de ações a estratégia necessita day trade. Não, tá? Você só precisa acompanhar uma vez por mês para acompanhar sua carteira de investimento de longo prazo, tá? Não precisa acompanhar diariamente. O Gabriel, devo investir em algo arriscado devido à minha idade ou algo com menos risco? Qual idade você tem? Não sei se você é aquele garoto de 17 anos, agora eu não lembro, correndo aqui com um monte de pergunta. Se puder me responder melhor. Paulo Vitor, como podemos diversificar ao investir em FIs, hotelaria, comerciais? Eu gosto muito, tá, de FIs comerciais, sala comercial, tá? Só você diversificar entre diversas salas comerciais em prédios diferentes, em cidades diferentes, eu acho que já é uma diversificação valiosa. Agora, é claro, você pode comprar de hotelaria, de galpão, tá? Eu só não gosto muito, por exemplo, hospital, porque é um único imóvel para um único inquilino. Imagina se o hospital está mal das pernas e não paga, você não vai conseguir despejar um hospital, é problema, entendeu? Então, normalmente eu não gosto quando é um inquilino só. Por exemplo, hotelaria, que são diversos flats, ou imóveis comerciais, que são diversas lojas ou diversas salas comerciais, eu acho que é bem mais seguro, tá? O Garcia perguntou o que é amortização no fundo imobiliário. Significa, por exemplo, você pega um fundo imobiliário de hotelaria, eles têm, por exemplo, 300 flats, e aí eles venderam 10. Ou seja, vendeu o imóvel. Então você vai receber a sua quantia desses imóveis, já que você é sócio, né? Isso é uma amortização, tá? Paulo André, qual fundo imobiliário é melhor, papel ou tijolo? Eu gosto mais de tijolo, tá? Tijolo, para quem não sabe, seria o imóvel de verdade, né? Um prédio, um galpão,
um flat, enfim. E o de papel seria, por exemplo, letras de créditos imobiliários, CRI, enfim. Papel, eu acho que tem um pouco menos de garantia. Eu invisto, mas uma quantidade menor. A maioria eu invisto em tijolo. Fernando pergunta: o fundo imobiliário não requer alto investimento? Não, tá? A partir de R$ 100 você pode comprar. Gustavo, o governo pode passar a mão nas ações assim como já pegou a poupança? Não, tá? Porque a bolsa é uma coisa independente, né? Então fica bem mais complicado, são empresas, enfim, fica bem mais complicado de se mexer, né? A Chaya, com 1,5 milhão posso viver de renda, tipo acima de 18 mil por mês? Sim. Com 1,5 milhão eu acho que dá para fazer 18 mil por mês de renda e viver só dessa renda. Maurício, hoje o mercado de imóveis está bom para investir? Eu acho que caiu muito, principalmente o preço dos fundos imobiliários, e tem fundos aí com preços interessantes, que acho que está interessante para se comprar. Sim, pode não se ter um bom retorno no curto prazo, mas eu acho que por longo prazo vale a pena. Dori Edson pergunta se o tesouro direto seria interessante. Sim, é uma forma bem interessante de renda fixa, tá? Principalmente os títulos pós-fixados, que garantem, por exemplo, um rendimento fixo mais a inflação, né? O Bruno Eduardo pergunta: no curso de Forex você ensina do básico até o mais avançado? Exatamente, vem desde o básico, o que é Forex, como que abre uma conta, como que abre uma ordem, até a parte realmente avançada da estratégia, estatística, configurar robô e tudo mais. O Ayrton pergunta quando começa o próximo curso de Forex. Como eu falei, a próxima turma é dia 21/8. O Antônio de Pato pergunta o que é dividendo. Dividendo é a distribuição de lucro da empresa, tá? Toda empresa que tem lucro na bolsa ela é obrigada a distribuir uma parte em dividendos, ou seja, divisão de lucros, tá? Ele pega uma divisão de lucro, divide entre os acionistas, vai cair lá um dinheirinho na sua conta, na corretora, na sua conta corrente, de acordo com a quantidade de ações que você tem. O Haroldo pergunta se comprar dólar na instabilidade econômica que o nosso país passa poderia ser uma boa ideia. É, sim, acho que sempre é uma diversificação interessante você ter uma moeda de um outro país economicamente mais forte. No caso de uma crise mais acentuada ou de uma inflação mais acentuada, você fica mais protegido, né? Roberto Quaresma, como funcionaria um plano de aposentadoria para investir por 10 anos? Eu postei ali um link do YouTube, né, onde tem uma planilha, ensina a fazer o planejamento financeiro. É só você colocar lá quanto você tem agora, quanto você vai investir por mês e você vai ver em 10 anos quanto que vai dar. Fabrício pergunta quais as melhores ações do momento para se comprar. Na verdade, não existe a melhor ação do momento. Existe você ter um método, ter critérios para quais ações você vai comprar e seguir o método, seguir critério, tá? Não existe assim, agora é essa, agora é aquela. Porque se eu falo essa ação tá boa, aí você compra, tá? Mas e quando você vai vender? E como que você vai fazer daqui para frente? Quanto o mais dinheiro que você colocar, que ação você vai comprar? Então tudo muda, né? Então por isso que você tem que seguir um método e não simplesmente dicas, como pegar uma revista que está recomendando uma ação ou coisa assim. O Alberto, qual seria a estratégia para ganhar 3% ao mês? 3% ao mês fixo não existe, né? Mas o mercado onde você tem maior probabilidade de conseguir isso seria ser o de Forex, pelo fato de você poder usar alavancagem para você ter uma chance de ganhar mais.
O Paulo Vitor, qual a quantidade de FIs diferentes é ideal ter em uma carteira? É porque de acordo depende do seu valor, né? Mas eu acho que FI, como você compra a partir de R$ 100, dá para diversificar bastante, né? Dá para você, por exemplo, você ter uma carteira de R$ 10.000 em FI, dá para você ter 5 diferente, 2.000 de cada um, tranquilamente. O Ivan pergunta sobre corretoras de investir em Forex. Eu postei um link também do YouTube aí falando sobre isso aí, tá? O Garcia pergunta quando vai ter outro bate-bola de Forex. Eu penso para quem já é aluno, né? A última aula, se eu não me engano, foi dia 1º, dia 2. E a próxima, agora iniciando a nova turma, a gente vai remarcar uma nova aula. E todos sempre das turmas anteriores são convidados a participar das novas aulas, das novas turmas, enfim, um bate-papo tipo esse nosso, mas para quem já é aluno, só para tirar dúvida, avançar, enfim, colocar a coisa para funcionar. Então, com certeza você vai receber por e-mail, a gente vai ter mais aulas, mais bate-papos para você conseguir colocar tudo em prática. O Celso, o que você acha do investimento em opções? Tá? Opções eu gosto, tá? Atualmente eu não tenho feito mais há alguns anos, porque pela forma, hoje no Brasil a gente só tem com liquidez em opções mesmo, Petrobras e Vale, e como, enfim, Petrobras até subiu recentemente, mas andava muito mal das pernas, anda mal das pernas como empresa, né? A Vale também, enfim, dificuldade pela China e tudo. Não tem sido mais muito interessante operar, tão interessante eu acho recentemente operar opções, mas exemplo, estratégias como lançamento coberto e tudo são estratégias excelentes, tá? Já operações mais complexas, dá para fazer, dá para ganhar dinheiro sem dúvida, mas eu acho o mercado de ações muito complexo, eu gosto de coisas simples, embora eu tenha estudado e aprendido sobre o assunto. O da Ciper fala, eu estou pensando em começar a investir em Forex, nunca investi além dos meus negócios, é um bom investimento. Eu acho que sim, eu acho que é uma excelente forma de começar, tá? A investir em algo diferente além dos seus negócios. Muita gente perguntando de corretora de Forex, acho que vocês viram aí o link que eu postei do YouTube, e vocês podem ter mais informações sobre isso. Simone pergunta se comprando o curso eu mando algum contato da corretora para abrir conta. Sim, tá? Para você ter acesso a uma pessoa que te dê atenção e tudo mais, sim, tá? O Romildo pergunta se dá para conseguir 1 milhão até 2016, começando com 14 mil. Não, tá? Não tem como você transformar 14 mil em 1 milhão até 2016 investindo. Tá? Para chegar a 1 milhão você tem que investir mais. Você precisa dar mais tempo para o dinheiro multiplicar. Muita gente perguntando da gravação, tá? Eu vou disponibilizar amanhã a gravação para quem não pôde assistir tudo hoje. Muita gente perguntando o que eu acho da XP, é uma boa corretora, tá?
O João Moraes, tenho 10 mil, como e devo, como e onde investir, né? De acordo com o seu perfil, né? Eu acho que o mercado financeiro, como eu já falei aqui algumas vezes, os principais é renda fixa, fundo imobiliário, ações e forex. Aí você pode ver meus vídeos no YouTube, tudo, pesquisar um pouco para ver quais tipos de investimento você, enfim, se interessa mais, acho que é o seu perfil, e comece por esses investimentos. O Marco pergunta se eu posso fazer um site recomendando ações. Eu ensino exatamente no método como escolher as ações. Tem um grupo no Facebook dos alunos onde os alunos debatem, falam qual carteira eles estão montando. É bem bacana e realmente é bem simples, não tem muito segredo, tá? Luciano pergunta comprar uma LCI a 95%. O que exatamente você quer dizer? Uma LCI a 95%? O Manuel Leandro fala como eu faço para comprar ouro. Você no Brasil pode comprar diretamente na BMF, tá? No mercado futuro. O Haramutsu Nakamura pergunta para quem dispõe de 500 mil qual seria a melhor aplicação. É como, né? Basicamente a mesma resposta. Investir nas quatro formas que eu sempre falo, né? E aí, de acordo com o seu perfil, de repente, você é mais conservador, deixa mais em renda fixa, menos em fundo imobiliário, ações e forex. Enfim, você é mais arrojado, você coloca mais em ações ou em forex, mas é diversificar, tá? E aí você coloca mais onde você tem mais perfil. Lembrando que sempre não começa devagar, né, na renda variável. Não é, por exemplo, você já chega botando com tudo uma grande carteira de ações ou com tudo investindo em forex. Calma, começa pequeno, aprende a montar sua carteira, aprende a operar, você vai ganhando confiança, vai tendo retorno e aí depois você vai colocando mais, né? Tem que tomar cuidado quando você mexe com uma quantidade maior de capital para você não chegar afoito, né? O Ivan pergunta sobre se seria interessante ter carteira da Petrobras, ações da Petrobras na carteira que não vem bem, mas é uma empresa que não quebra. Não, eu acho que o importante é a empresa ter lucro e estar crescendo. Só investir para não quebrar não vale a pena, né? Seria um time entrar em campo para não perder só, né? Acho que não, tem que entrar para ganhar, então tem que ser sócio de empresas que têm lucro e não simplesmente de empresas simplesmente que não vão quebrar. O Alberto Quaresma, investir em tesouro direto, ações de empresas sólidas e fundo imobiliário. Ao fim do prazo, como utilizar os recursos? Então, como eu falei, por exemplo, você juntou 1 milhão, por exemplo, 330 mil em cada um. Eu sei que não vai ser redondo, né? Mas só para ficar fácil. É o seguinte, você pega, tá? Digamos que você tem uma estimativa na média de sair de retorno líquido de 1% ao mês. Ou seja, daria 10%, 10 mil por mês, 120 mil por ano, né? Você pode, de cara, tá? Já pegar no começo do ano, sacar 120 mil, ou seja, vender 40 mil de fundo imobiliário, 40 mil de tesouro direto e 40 mil de ações, colocar numa renda fixa e sacar 10 mil por mês, ainda vai sobrar um tantinho aí no 13º no último mês,
e deixar o dinheiro rendendo para recuperar 1 milhão e pouco depois. E aí você vai sacando assim sempre todo ano, tá? A Roselita pergunta como começar, né? Se ela deve achar a corretora Rico, sim, você pode abrir a conta na Rico e você vai estudando e aprendendo a investir até você se sentir seguro e poder começar, tá? O caminho é esse, abrir a conta e começar a estudar para em seguida aplicar. O Paulo Salles, no fundo imobiliário você investe no imóvel X e sabe para que se destina, ou você investe no imóvel sem saber para qual é? Você sabe exatamente, tá? Você compra o fundo imobiliário do prédio tal. Você sabe exatamente qual é o seu prédio, quanto que está o aluguel, como está tudo, você sabe todos os detalhes de tudo. É bem transparente. O Daí pergunta se eu uso Price Action ou apenas indicadores. Eu uso tanto o indicador quanto o preço, tá? Eu uso os dois juntos. A Laura Santos, sobre o fundo garantidor, se você tem mais de 250 mil, deve ter conta em várias corretoras. Depende do tipo de investimento. Por exemplo, na bolsa, né, eu acho que você pode ter numa corretora só, porque independente da corretora quebrar, as ações são separadas, né, só muda a custódia, então você não perde suas ações se a corretora quebrar, então não vejo perigo. Sérgio pergunta se ações que pagam bons dividendos são boas para fazer parte da carteira de ações. De um modo geral, sim, não é o único critério para escolher ações, mas se elas pagam bastante dividendos é porque ela tem lucro, né? Mas às vezes você tem ações que pagam menos dividendos, mas que se valorizam mais e são mais interessantes. Mas de um modo geral, pagar bom dividendo é um ótimo sinal. O Etelvi pergunta como está a média em Forex de rentabilidade. Eu acho que é algo bem viável aí por longo prazo na faixa de 3, 4% ao mês. De repente, um líquido aí tem custos, tudo, né? Na faixa aí de uns 3%. Recentemente eu tenho conseguido até mais, tá? Mas eu, por longo prazo, colocaria uma média aí na faixa de 3% como algo realmente com uma probabilidade boa de se conseguir. Fernando pergunta se Forex paga imposto de renda, sim, só quando você trazer o dinheiro de volta para o Brasil. Tá? Enquanto está lá girando, operando, você não paga nada. Quando você trouxer, você paga 15% dos lucros. Isso é uma vantagem porque você não precisa pagar todo final de mês o IR. Você vai acumulando esse dinheiro e vai fazendo juros compostos em cima dele. Quando você trouxer de volta, aí você tem que pagar. Rodrigo Dias falou que o endereço da planilha está inválido. Eu vou verificar e eu vou mandar por e-mail para vocês todos, tá? Preparar um e-mail e mandar. Eu vou verificar o que que houve, por que que tá fora do ar. O Fabrício, investindo no tesouro em fundos ganha mais na Rico ou em banco particular?
tá? No Tesouro Direto, dependendo do banco ou da corretora, umas cobram taxa, outras cobram, umas cobram mais, outras cobram menos. Então realmente você verificar uma que paga menos, cobra menos é melhor. Normalmente corretora cobra menos que banco, tá? Luiz Alberto quer investir em FIs, poderia me dar uma dica? Eu acho que a principal dica seria compra imóveis, é, prédios comerciais, de salas comerciais que paguem bom aluguel. O Marcos, você poderia passar o link do curso de bolsa? Sim, eu vou digitar aqui o investidordesucesso.com. Vai rodar um vídeo, em seguida você vai ter o link de compra. Tem uma série de perguntas aqui mais ou menos repetidas. Legal, o Odaí fala que teve primeiro contato com investimento, vai querer aprofundar mais, bacana. Legal. Mas gente que postou realmente o link da planilha não está funcionando no link do YouTube, né? Eu peço desculpa, eu vou verificar e vou mandar por e-mail para vocês. O Luciano perguntou da LCI, né? 95% do CDI no período de um ano. Acho que não vale muito a pena, porque tem muita, às vezes CDB aí que você consegue 98, 100% CDI. Acho que dá para conseguir alternativas melhores. LCI às vezes você consegue 110, 105, 120% do CDI. O Ivan pergunta, com muitas pessoas estão começando a investir em ações para não ser expulso do mercado tão cedo, é interessante ter ações da Petro 4 para se manter no mercado enquanto ganha experiência? Acho que não, como eu falei, é uma empresa que não está bem, não está gerando muito lucro, vem decaindo o lucro, então acho que não é o momento para ser sócio dela. Tá, só porque não é uma empresa que não vai quebrar, não significa que é bom para ser sócio. Acho que bom é ser sócio de empresa lucrativa. Luiz pergunta se usa ter lucros no Forex, se mandar para o Neteler, se ele pode usar o Neteler no Brasil. Sim, você pode usar o cartão deles aqui. Mas pergunta se investir na bolsa é um estilo de vida ou apenas por um período da vida. Eu acho que pode ser para a vida toda. Pode ser sim, digamos assim, um estilo de vida, porque você, enfim, pode viver disso, né? Pode, como eu falei, vender parte das ações todo início de ano e fazer sua renda mensal. Então, eu acho que é para a vida toda. O Ivan pergunta se para investir em Forex precisa ter cartão internacional ou algo assim. Não, tá? Você pode transferir dinheiro. Talvez você pode fazer cartão na internet de débito pré-pago. Você acredita com boleto e usa ele.
Você pode fazer através de corretora de câmbio, numa corretora de câmbio transferir o dinheiro. Não precisa ter cartão internacional, tá? Legal, tem realmente muita pergunta aqui ainda. Não tem como conseguir responder todas. A gente já está há 2 horas aqui. Mas eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês e que estão aqui até agora. E espero que, enfim, que eu possa ter tirado várias dúvidas de vocês, que isso tenha somado realmente para vocês e que isso faça com que vocês tomem, para quem ainda não tomou a decisão de realmente fazer um planejamento financeiro, aprender e começar a investir, que de repente seja um estímulo para ser o primeiro passo e começar aí toda uma nova vida financeira e construção aí de riqueza para todos vocês. Tá legal? Então, um grande abraço, boa noite e até a próxima.